Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. No 149 do Histórico, na página 118, está: chegou a ressurreição verdadeira do habitante do mundo racional que estava materializado em forma de máquina do raciocínio. As três mecânicas e as três energias. A mecânica racional, movimentada pela energia racional. A mecânica celeste, movimentada pela energia mediadora. E a mecânica material, movimentada pela energia elétrica e magnética. As três mecânicas e as três energias. Do mundo racional para baixo. A primeira mecânica foi a mecânica racional, a materialização do habitante do mundo racional se materializando, no se extinguir em cima da água e da terra, a causa dos dois sexos do segundo mundo. Está aí como que o racional superior nos mostra, de forma aqui resumida, mas já em muitas minúcias, no livro Universo em Desencanto, como foi o surgimento dos dois sexos, ou os dois princípios universais do nosso mundo, deste segundo mundo. Exatamente a mecânica racional. Ela precede as outras duas mecânicas que normalmente o ser humano trabalha com elas, pelo desenvolvimento do pensamento e da imaginação. Ele trabalha no seu cérebro apenas estas duas energias, estas duas mecânicas, não é? Como vocês aqui podem retornar aí no vídeo e rever cada energia com a sua mecânica. E na mecânica material, que foi bem desenvolvida pela parte materialista do ser humano, a reprodução humana, os gametas, masculino e feminino, tudo isso foi muito bem estudado pelo campo científico, preconceituosamente, antes disso, pelas questões religiosas, tinha até a questão do pecado original envolvido nisso. Mas o racional mostra que tudo isso tem uma razão de ser. O próprio pecado original, como foi propagado filosoficamente, ele tem essa razão de ser aqui, não deixa de ser um pecado. Na verdade, eu digo normalmente que não é um pecado original, é o crime original, que os tantos habitantes do mundo racional, por conta própria, entraram usando a liberdade que a criação divina é, e a natureza é a característica de todos, usando, ou melhor, abusando da liberdade, inadvertidamente, não, porque são conscientes, são puros, limpos e perfeitos, e resolveram estabelecer essa forma de progresso, porque todos tinham essa liberdade de fazer isso, mas passaram do limite, e no passar do limite é que houve as consequências, ou as más consequências. O racional diz assim: podiam passear, podiam, mas não podiam passar determinado ponto. E uns tantos, não inadvertidamente, no uso da consciência pura, quiseram assim mesmo progredir, e aí é que houve então as consequências, de que quem paga as consequências são esses tantos. E o que aconteceu com eles? A degeneração, a perda de virtude para formar um foco de luz. E este foco de luz criou duas energias diferentes, onde era uma energia só, que era a energia racional daquela criatura primordial, que o racional superior chama de planície racional. Nesse corpo de foco de luz, formado pelas vidas ou virtudes de uns tantos habitantes, que nesse processo de passar dos limites houve essa transformação, no se extinguir, ele se extingue nessas duas partes. E os corpos destes habitantes do mundo racional é que vem dar a consequência, a formação dos dois sexos da mecânica material. Ao dar consequência desses dois sexos ainda puros, e não havia ainda o cruzamento dos dois sexos, porque as primeiras formações são de natureza cósmica, são seres puros, formados ainda dessas energias água e terra, que ainda não era água e a terra como é hoje, tudo isso vem degenerando. Então essa formação corresponde no texto bíblico à questão do paraíso, da eternidade. Mais ou menos isso, para fazer esse paralelo para nossa plateia, que tem um certo conhecimento da gênese bíblica, que a cultura racional não é contra. Ela dá todos os elementos e fundamentos do porquê que está escrito daquela forma, que tinha que ser feito, e agora dá a definição do porquê disso tudo, né? Do porquê que houve a formação desses dois sexos. É a mecânica racional que o ser humano não conhecia, que é a mecânica das virtudes dos habitantes.
a mecânica racional, para quem ainda não está muito acostumado, é a mecânica da vida eterna, daquelas virtudes que se reúnem para formar um corpo de luz, um foco de luz que vai esquentar e transformar a parte do chão, que por isso o racional superior fala em chão, não era chão coisa nenhuma, não era esse chão que está aqui, era o chão dentro da massa de energia cósmica, dali é que vai formar essas duas energias. Ou melhor, como que polarizando uma energia de massa cósmica racional, da planície, que como que ela polarizando em duas energias. Na verdade, ela continua sendo uma só, apenas se apresentando de duas formas. Então, tudo que nós conhecemos de energia elétrica e magnética, na verdade, é uma energia só, polarizada em duas, e que se polarizam essas duas energias em dois polos. O polo elétrico positivo e negativo e o polo magnético positivo e negativo. Mas é uma energia só. Então, a energia racional, poderíamos dizer, é a quintessência desse dipolo dipolarizado. Então, a energia racional da planície corresponde em termos mais ou menos desdobramentos do nosso entendimento, que o racional quer nos dizer, mas ele usa uma linguagem bem simples e dividiu aquela parte em duas. Nós fizemos até um vídeo aqui, né, Oswaldo, que fiz aquela pergunta, quem divide uma parte em duas, quantas partes fica? E todo mundo normalmente, se dividiu em duas, fica duas. Mas a parte que não dividiu continua. Então, a parte que não dividiu é exatamente a energia racional. É o natural da natureza, que hoje estamos na fase de conhecer, como sendo a quintessência da polarização que foi feita naquela parte. Dividiu em duas partes, que veio a dar água e terra, o princípio da água, o princípio da terra, daí os sexos, e nessa divisão tem a parte positiva e negativa. Por isso, a própria sexualidade masculina tem o caráter masculino ou feminino, e a própria sexualidade feminina também tem o seu caráter positivo ou negativo, formando aí quadripolar. Então, o mundo não é apenas bipolar, ele é quadripolar, mas com a quintessência que é o princípio da massa de energia cósmica que foi dividida. Então, os sexos, a origem dos sexos são derivados da mecânica material, porque o habitante do mundo racional, um corpo de energia de massa cósmica, não há sexo. No mundo racional não existe sexo. O sexo é formado na transformação daquela parte. Professor Horta, acrescentando informações. Quando falamos na mecânica, da matéria, principalmente, né? Não a mediadora lá, mas nessa da matéria nós temos a considerar o campo, a variedade dessas energias que nós chamamos de elétrica e magnética. Tudo gera ali naquele campo de energia, onde o que chamamos de luz é o ínfimo que está lá. Predomina o escuro. Quer dizer, a gente acha que a claridade, a luz, né, é muito maior. Não, não é. Predomina mesmo o escuro. Até chamam uma certa parte de matéria escura, aquela que não é vista. Mas essas energias, então, variam desde cá do micro-ondas, aquelas de baixíssima frequência e alto comprimento de onda, até os raios cósmicos, que são de altíssima frequência e de baixíssimo comprimento de onda. A variação, por exemplo, ao passar a queda da frequência, né? A queda de uma frequência ao passar de raios cósmicos para chegar até ultravioleta, é onde estão as energias mais importantes, lá do alto. Enquanto que a luz em si varia-se entre o ultravioleta e o infravermelho. Daí surgem as cores do infravermelho até o ultravioleta, surgem as 7 cores que nós conhecemos: vermelho, amarelo, azul e o violeta.
Nesse caso, então, o mais interessante aí notar é que no momento que nós estamos vivendo, nós estamos agora partindo para um aperfeiçoamento onde vai vigorar ou predominará a mexer com a energia, no caso da parte racional. Essa energia, através da imunização racional, é então adquirida, né, através da imunização racional, o acerto para esse corpo que hoje nós carregamos, onde se transformará a energia pura e, assim, poderá retornar ao seu ponto de partida. Porque o que estamos fazendo aqui é exatamente aguardando esse momento, ou seja, até que chega essa fase para que todos retornem ao ponto de partida, que é a planície racional. E é o objetivo da cultura racional, exatamente por isso muita gente faz confusão, às vezes, com o livro Universo em Desencanto, por desconhecimento do real objetivo da cultura racional. É desmaterializar a energia deste habitante, esta virtude que ficou materializada em forma de máquina do raciocínio. Então, a leitura do livro Universo em Desencanto não é para a pessoa fazer isto ou aquilo outro. Pode fazer de tudo, desde que faça com equilíbrio. A leitura do livro, para poder operar, para que esta energia, este campo de energia, que nós chamamos de terceira mecânica, né? Mecânica racional, para que ela possa atuar em você, você tem que ter equilíbrio. A leitura do livro, não adianta a pessoa estar desequilibrada e ler o livro. Isto tem que ser acertado. Mas a finalidade maior não é somente equilibrar as pessoas. O equilíbrio é uma contingência da necessidade do processo da desmaterialização. É mandar de volta, o objetivo da cultura racional é mandar de volta o agente causador de todas as transformações, porque ficou materializado em forma de máquina do raciocínio. Nessas transformações, como diz aqui o professor Horta, as 7 vibrações são as 7 cores do arco-íris, como a gente vê, são as degenerações, e o racional superior nos prova e comprova que nós dependemos de 7 partes para viver. É como que aquela massa de energia cósmica, ela se transformou em 7 partes. Sol, lua, estrela, água, terra, animais e vegetais. Então, elas correspondem a essas 7 partes da vibração invisível, que está representada no arco-íris, né, da energia invisível que se decompõe nessas 7 cores do arco-íris, que a natureza nos mostra, e a massa de energia cósmica daquela planície que não estava pronta, ela foi transformada em 7 partes. E por isso nós somos formados por 7 partes. Sol, lua e estrelas, que nos dão a composição da mecânica celeste, onde são germinadas as sementes e essa coisa toda, e água, terra, animais e vegetais, onde entra a mecânica material quadripolar, as 4 partes do chão e as 3 partes da mecânica celeste. Mas a verdadeira origem está na mecânica racional antes dessas 7 partes existirem. Então, quem é que está materializado em forma de máquina do raciocínio? Exatamente o habitante que deu consequência a isso tudo. Mas não da forma unitária que ele começou, da forma que ele se decompôs pela transformação daquela parte inicial que se chama planície racional. Dr. Carlos, em 30 segundos. Segundo da tréplica, a fase racional é a fase de um hormônio só. Não tem 2 hormônios. Então, um hormônio só é o hormônio do raciocínio. Eles chamam de melatonina, né? Os 2 são testosterona e estrogênio, do pensamento e imaginação, dão todo esse que a gente comentou aqui. Agora é a fase da mecânica racional, para ser desmaterializado o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e o meio mais fácil para todos é a leitura do Universo em Desencanto. Se você gostou, dê um like. E faça perguntas também, faça comentários e pergunte. Abordaremos o assunto que você der a sugestão. Então, não deixe de ler o livro Universo em Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção. Salve.